Olá. Nós estamos fazendo parte de uma pesquisa sobre a história da videodança no Recife, né? E a gente queria saber um pouquinho como é que a tua história se cruza com a história da videodança em Recife. Então, assim, saber um pouquinho como foi que você chegou a se envolver com dança e aí começou a querer produzir vídeo de dança. Perfeito. Eu já tinha alguma relação com o cinema desde cedo, desde muito novo. Eu sou cinéfilo e leio sobre cinema e procuro estudar o cinema. Já tinha interesse em começar a trabalhar com o cinema já muito novo. E comecei a namorar com a Adriana Japiaçu, filha de Mônica Japiaçu, coreógrafa daqui de Recife. E através da Adriana eu me envolvi muito com dança. Primeiro fazendo iluminação dos espetáculos, depois fotografando os espetáculos. Depois conheci Isdênio, que passei a fotografar e iluminar os espetáculos dele. Fiz os 4 espetáculos iluminando e fazendo as fotos do espetáculo. A partir daí foi um passo para começar a querer fazer vídeo desses espetáculos. Comecei a fazer mais informalmente e quando eu estava trabalhando trabalhei inclusive na produção do Lua Cambará, que era um espetáculo produzido por Cecília Brenan, com Isdênio de coreógrafo. Fazia parte da Associação de Dança do Recife, era? Eu? Não, o espetáculo. Não, o espetáculo era a produção de Cecília mesmo, que estava bancando o espetáculo, com um texto de Ronaldo Brito, com ele Brito, Isdênio que fez a coreografia, e o espetáculo funcionava como uma ópera, existia toda a história do Camará ali, e funcionou, e eu achei que daria um bom videodança, então nós fizemos uma puta aventura para realizar o Lua Cambará. Eu levei para o engenho da minha família, toda a equipe, entre técnicos e bailarinos, eram uns 30, 40 pessoas, que para a época era uma mega produção. A gente só tinha 2 dias de equipamento, então trabalhamos 36 horas sem parar, a equipe de filmagem e eu, que estava dirigindo, né? E os bailarinos iam revezando, a gente ficou sem parar para poder aproveitar o máximo de tempo possível o equipamento. Depois editamos lá na Center com Natara Ney, que hoje em dia é uma montadora de cinema importante. Vocês passaram só 2 dias lá no sítio? A filmagem foram 36 horas ininterruptas. A gente filmou várias vezes, naturalmente, todas as coreografias. Como os bailarinos não participavam de todas, então eles revezavam e a gente, a equipe técnica, continuou sem parar. E aí fizemos, editamos, é um vídeo de 44 minutos. E a partir daí eu passei a fazer, eventualmente, fiz vídeos para o Grupo Experimental, o Eye to Eye. Fiz outro vídeo para o Grupo Experimental, um espetáculo baseado no movimento Mangue. Zambo. E fiz vários vídeos informais com os dentro, que depois a gente transformou num material que foi para um vídeo de despedida de Robson Duarte, quando ele foi morar no Rio Grande do Sul. Sim, acho que é o Rec Poa. Aí eu fiz vários vídeos, aí fazia câmera, às vezes chamava as pessoas conhecidas. Nessa época eu já trabalhava, já tinha produtora de cinema, então eu tinha acesso a várias produtoras, que me pedia apoio, sempre conseguia equipamento, boas câmeras e tudo. E depois, sempre na minha vida, eu fiz algumas coisas, eventualmente, ligadas à dança. Depois do Rec Poa, ainda fiz com Lírio Ferreira e Paulo Caldas o Duelo e o Elástico. Recentemente, no Rio de Janeiro, eu preparei com o Matheus Nastergalli uma videoinstalação que era ligada a uma coreografia que ele fazia, que ele fez com o dinheiro do Instituto Cultural Itaú, que aí fizemos uma temporada na Galeria Vermelho, era exibida a coreografia, e meus vídeos eram telas redondas que compunham a videoinstalação lá. E agora, recentemente, estou terminando um curta, que é meio que uma volta, né? Porque eu sempre trabalhei muito com o Robson Duarte, bailarino que hoje mora no Rio Grande do Sul. Aí aprovamos um vídeo, estamos terminando o filme agora, um curta-metragem chamado Xirê, que é com o Robson, de coreógrafo bailarino, e é mais um vídeo dança, quer dizer, que está sempre na minha vida, apesar de eu viver de publicidade, de projetos de cinema, de publicidade, de televisão, mas sempre está voltando na minha vida dança. Eu acho que vai continuar, do jeito. E a tua formação, então, é na área de vídeo? Eu sou psicólogo de formação do superior. Agora, eu tive produtora de cinema durante 10 anos, eu era sócio de Lírio Ferreira e Aramis Trindade. Depois, uma outra produtora, fui sócio de Paulo Caldas e Lírio Ferreira e Aramis, quando nós fizemos o Baile Perfumado. Sim. Eu fiz produção executiva, eu fiz com muito meu orgulho. E dois outros curtas-metragens, que é o Desce a Lero Lero e o Crime da Imagem.
também produzi. Esses dois daqui da Trama, da produtora anterior, Saci Filmes, que foi o Baile Perfumado. E depois vivo minha vida como diretor freelancer, até hoje. Eu faço publicidade, eventualmente projetos de televisão, faço muito projeto do Canal Futura e outras coisas, Globo Local, faço várias coisas. E projetos de cinema, que eu estou sempre fazendo. E quando vocês começaram a produzir vídeo de dança, assim, pelos vídeos que a gente tem no acervo, esses vídeos são os primeiros vídeos de dança daqui de Recife. Acho que começa com o Lua Cambará e aí depois tem todo esse desenrolar de vídeos, tanto do experimental quanto do Cardio Corpo. Existia alguma referência assim, que vocês buscavam para fazer o vídeo? Alguma coisa que fosse inspiração, talvez? Olha, a gente era cinéfilo. Na época não tinha internet, a gente não tinha acesso a vídeos de dança, especificamente videodança, como hoje você entra na internet você encontra. Na época a gente não tinha, a gente não dialogava com ninguém, a não ser as coisas que apareciam no cinema de dança. Por exemplo, Carlos Saura, aqueles filmes de Carlos Saura de dança flamenca e tal. Aquilo era referência pra gente. Uma outra coisa de Kurosawa que tinha momentos de dança, Fellini, diretores de cinema, não de dança, de videodança. Isso a gente nem sabia que existia. E a gente nem tinha consciência que a gente estava inaugurando essa linguagem aqui na região. O que interessava pra gente é que a gente via, achava bacana os espetáculos, compreendia, participava da elaboração, eram pessoas muito próximas dos bailarinos nossos, minha e dos meus colegas da época. E a gente teve aquilo ali, era um passo natural, você pegar e tentar retratar aquilo em vídeo, mas não existia não, esse diálogo com quem fazia videodança na Europa, ou no sul do país, ou em outro lugar. Isso não existia. Só com o que havia de dança que a gente conseguia ver no cinema, que a gente ia assistir eventualmente. Sim. E aí eu queria, pra gente fechar um pouquinho a história do contexto, saber só um pouquinho como é que você enxerga o contexto da época, né? Tanto de dança quanto de efervescência na cidade, o que era que estava acontecendo naquela época? Olha, veja só, a década de 80 em Recife foi uma década não muito boa para a cultura, entendeu? Existia cultura, mas as pessoas comuns achavam aquilo ali coisa de loser. Ninguém, o grande público não dava a menor importância. A gente vivia dentro daquilo porque fazia parte e tal. Mas era uma coisa que não era cool fazer cultura na época, entendeu? Década de 90, começo da década de 90, com os primeiros filmes desse ciclo agora, alguns produzidos por nós, com a música, o pessoal do Mangue e tal, começou a haver uma revalorização da cultura da gente, aumentar a autoestima e passou a ser super legal, o cara ser bailarino, ser ator de teatro, ou escritor, ou qualquer coisa do tipo. Na década de 80 isso não era bem assim, era legal era ser dark, entendeu? Não era fazer cultura exatamente. Então, e a música na época tinha o Seu Valença, mal tinha o Seu Valença. Havia uma outra bandinha de rock perdida. Então não era um momento bom não. A gente se fazia. Mas como foi a década de 90 e como continua sendo, Pernambuco está na moda, o nego faz arte para lá e para cá, todo mundo absorve, todo espetáculo está lotado, show de música para lá e para cá, isso não tinha não. Entendeu? E como é que vocês conseguiam então viabilizar financeiramente os projetos que tinham desejo, né? Olha só, não existia lei de incentivo nenhuma. Por exemplo, os projetos todos de dança que eu fiz com o Zdenek Rampel, todos eram bancados por Cecília Brenan, que era milionária, meio mecenas, e conseguia através de empresários ou empresas mesmo, por conta de conhecimentos políticos ou do convívio dos ricos lá, elas conseguiam viabilizar os espetáculos. Ou patrocínio direto, quem fazia em outra instância, ou patrocínio direto com o Estado, mas nunca havia uma lei de incentivo, quer dizer, não havia uma política como existe hoje, uma política com cultura e outros mecanismos, não existia. Então eram feitos dessa maneira. Ou patrocínio direto, ou mecenas que bancava, ou empresa que você tinha um acesso, mas não um acesso por conta de um mecanismo cultural, um acesso de conhecimento, qualquer coisa assim. Quer dizer, a coisa era ainda precária. E os vídeos também aconteciam nesse momento? Os vídeos eram completamente sem apoio. A gente conseguia apoio por conhecer um produtor, conhecer outro. Ninguém ganhava com o trabalho, entendeu? Esses eram feitos na base da vontade de fazer mesmo. Certo. Então vamos falar um pouquinho agora as
especificamente, né, sobre Lua Cambará, que até o momento se apresenta como o primeiro videodança de Recife. Talvez a gente venha descobrir outro, mas até agora é o que a gente tem notícia. Né? Qual era a ideia assim, central da videodança? Né? Era trazer mesmo o espetáculo? O que era que se passava quando você teve a ideia do vídeo? A ideia não era trazer o espetáculo para a tela, não. A ideia era fazer uma adaptação mesmo. Tanto que a gente foi para locações. Se você assistir o filme, o fragmento que sobrou dele, eu acho que sobrou quase todo. Né? A gente tem ele todo no acervo. Né? Você vai ver que é um filme que foi todo transposto para locação. Então existia uma ideia de fazer realmente um vídeo, um cara de filme, um filme de dança, né? Uma ópera de dança. A gente tinha consciência que aquilo ali não era simplesmente transpor o espetáculo, não era filmar o espetáculo no palco. A ideia não era essa. A ideia era fazer realmente um vídeo de dança que você vê hoje. Tudo que é feito de vídeo dança naquela época, hoje em dia a gente tem acesso, você vê que o Lua Cambará ele está num padrão de pensamento da dança e da maneira de você narrar a dança e tudo, num padrão que seria o padrão mundial da época. Eu tenho muito meu orgulho, é um negócio bem bacana. Apesar de ser difícil assistir 44 minutos de dança, é bem cansativo, é coisa para iniciados. Mas foi pensado para ser realmente um vídeo de dança, e não apenas o registro do espetáculo. Certo. E aí, fico pensando quais foram as principais adaptações que vocês pensaram em fazer. Na verdade, acho que tem até uma cena que pra mim é bem marcante, que eu acho que é a cena de uma mulher grávida e tal, e tem o parto, né? Que no palco isso não acontecia, né? Mas no vídeo isso foi trazido de uma maneira bem... Olha, Ronaldo Corrêa de Brito, que é o escritor, criador da história, estava presente durante quase o tempo todo ao longo do processo de criação do espetáculo. Então, assim, ele impregnou a gente muito da ideia de qual era a ideia da história. Então, assim, quando eu fui adaptar, eu pensei em adaptar baseado muito mais na história. Então, assim, hoje eu acho que podia até ter me aproximado ainda mais ainda da narrativa do cinema. Sim. E usando a dança só como um elemento dramático mesmo. Mas a gente pensou mesmo em adaptar para virar uma historinha com uma linguagem de cinema. Certo. E como foi que vocês, na verdade eu imagino que tenha sido pelo enredo, né? Mas como foi que vocês chegaram à escolha das locações, ao figurino, que eu acho que é bem próximo do figurino do espetáculo, se eu não me engano, já assisti os dois. A coreografia também eu acho que continua sendo próxima um pouco, né? E a questão da música, como foi que isso foi pensado a música vídeo? A música... Desculpa, corta aí. Dá uma cortadinha, por favor, porque... Oi? Olha, eu estou agora no meio da entrevista ali para daqui a pouco. Tchau. Só um segundo. Aí tu faz essa pergunta, por favor. Certo. Desculpa, meu gente, esse povo aqui não tem jeito. Deixa eu daqui para poder aqui. Não, deixa. Se quiser eu coloco ali. Não, deixa meu filho ali, né? Sim, fala de novo. Aqui tá tudo ok? Eu imagino que as adaptações que foram feitas para o vídeo, elas surgiram a partir do próprio enredo do que era o espetáculo, talvez até o roteiro de Lua Cambará. Né? Mas aí eu queria saber realmente se essa ideia está certa, né? E como foi que se chegou à escolha das locações, a manter ou não a mesma coreografia, ou o mesmo figurino, como se chegou na música também, como foi esse processo de criação para o vídeo? Olha só, a música a gente adaptou a música do espetáculo, que era feita por Zoca Madureira. Adaptou, algumas a gente pegou a versão inteira da música, outras a gente cortou e editou com a música do espetáculo. O figurino também foi aproveitado o figurino do espetáculo com algumas adaptações para torná-lo um pouco mais realista. Em alguns casos, acho que o figurino de Uber Rocha Filho, a gente tornou ele mais coronel, engenho, alguma outra coisa, mas muito pouca mudança. A adaptação do espetáculo para a tela, para o vídeo, como eu já falei, ele foi pensado para que a gente preencher essas lacunas da adaptação mesmo de uma linguagem para outra. Com a escolha das locações, as coreografias tiveram que ser adaptadas. Então eles que foi antes, com os bailarinos, e ensaiou para cada locação. Tá?
Como a gente já conhecia muito bem o espetáculo, cada coreografia, então a gente já botou o olho na locação, já viu que aquela era para cada uma, entendeu? Então aquilo ali foi uma adaptação mesmo, assim, pra transposição quase. Aí, naturalmente, se faziam as modificações necessárias para cada coreografia, para cada marcação e tal, de acordo com o enquadramento, de acordo com a luz, de acordo com o terreno, que muitas vezes era muito mais relevado, diferenciado do que um palco, né? E também para que a história ficasse mais bem narrada do que o próprio espetáculo, ficasse mais inteligível, para ficar menos chato de assistir, só dança. Isso. E tu lembra assim, não sei se você estava também, nesse reconhecimento talvez do espaço, se que ele usava algum tipo de preparação para os bailarinos, para que se fizesse a coreografia naqueles lugares, ou era vamos experimentar e... Não, ele experimentava antes e ensaiava antes no local, criava alguma coisa em função de algum morrinho, de algum batente, de algum obstáculo, ele criava em cima. E às vezes até modificava uma outra coisa da coreografia em função do espaço que estava pensado lá mesmo, mas não precisou refazer coreografia, nada disso assim não. Certo. E aí eu acho que a gente começa a falar um pouquinho mais das questões do vídeo mesmo, né? Quando interessa pra gente saber, por exemplo, como é que vocês pensaram, como foi a concepção da filmagem, como era pensar nisso, pensar em ângulo, pensar em enquadramento, como era pensar isso pra dança, né? Então, quando eu escolhi as coreografias, o critério era exatamente esse, que o enquadramento fosse bacana. Primeiro, a gente escolheu a locação, é uma história de engenho no Cambarão. Então, quer fechar o meu? Então vamos lá. Quando eu pensei em locações, quando eu pensei em locações, a gente já viu, a gente já pensou. Peraí, qual foi a pergunta mesmo? De como foi a concepção da filmagem em si. Então, em primeiro lugar, o Cambará é uma história de engenho, de coronel e tal. Então eu tinha uma locação ideal, que era o engenho da minha tia. Que tinha um engenho de fogo morto lá, desativado, aquele galpãozão, tudo antigo mesmo, de época, uma casa grande, as áreas naturais muito legais. Então o lugar já pensei naquilo, por ser da família e ser fácil o acesso ao lugar. E lá é um lugar que permitiria muitas locações diferentes, todas ideais para a adaptação do vídeo, para o vídeo, né? Da história do Cambará para o vídeo. E aí eu fui escolhendo o lugar que o coronel ia aceitar ela, o lugar da coreografia principal, que era na frente do engenho. Cada lugar foi escolhido, baseado na beleza do lugar, na adequação ao momento da história e, naturalmente, com a aprovação de Sdene, que ali a gente escolhia junto, eu estava junto o tempo todo, estava praticamente morando junto nessa época, de tanta convivência. Inclusive Robson Duarte também, a gente tinha um apartamento que Cecília pagava para Sdene, que era a nossa base ali, eu vivia ali. Tem que ensaiar a coisa de ensaiar no apartamento. E aí a gente escolheu essa locação geral, que era o engenho de Anipapo, que era o engenho de Vitória de Santo Antão, e a partir e aí, para cada ponto da história, a gente foi escolhendo os locais lá do engenho, com a adaptação, com a aprovação de Sdene. E aí, assim, para fazer o vídeo, quando a gente decidiu fazer o vídeo, criou esse pré-roteiro, foi no local, escolheu o local e tal, eu tive o apoio da Center Produções, Genivaldo de Passe, que foi um cara que apoiou milhares de produções, que na época não tinha nenhum mecanismo de incentivo, e a Center foi uma empresa que foi muito importante, não só para o videodança, que ele prestou muita coisa, ele prestou inclusive os técnicos e tudo, como também para o cinema. A Center ajudou muita coisa. Então a Center foi quem deu toda a parte de equipamento. O diretor de fotografia foi Carlos Alberto Campos, que hoje em dia é dono de produtora virtual, o cara que trabalhou muito comigo. Foi o diretor de fotografia, na época era o câmera principal da Center. Lu Percílio, que até hoje trabalha comigo como eletricista-chefe, na época foi eletricista, trabalhava na Center.
Gente que está até hoje no cinema e na televisão. Uhum. Tinha um outro câmera que trabalhou também, que já é falecido, Bené, que era um cara que foi muito conhecido na época também, do canto da Globo e tal, gente finito, já era o CEO na época. E a Senta deu tudo isso, a gente depois aí eu convidei a Natara Ney, que era minha amiga pessoal na época, e já estava começando a montar muito bem. Ela montou com a gente lá na Senta. Basicamente isso. Certo. E aí uma coisa que eu percebi quando eu assisti o espetáculo e quando eu assisti o vídeo, é que alguns recursos de edição, eles são usados, acho, para trazer algumas coisas que a gente percebe no espetáculo. Assim, tem umas coreografias no espetáculo que duram mais tempo, por exemplo, né, e que tem uma questão repetitiva, talvez, assim, que os bailarinos eles conseguem desenvolver o mesmo movimento durante muito tempo. E quando eu vi no vídeo, por exemplo, eu acho que tem uma cena que é de Maria Eduarda com Robson, e aí se repete a coreografia, mas vocês usam muita transposição de imagem, né? E aí eu fiquei pensando, foi um recurso interessante de ter sido usado, né? Então a pergunta é meio como foi que na edição vocês conseguiram trazer mais essa dinâmica mesmo, né, pro vídeo e colocar no filme essa linguagem. A montagem do cinema, ela é uma coisa coreográfica em si já. A montagem do cinema, mesmo de cinema dramático, qualquer coisa, já é uma coisa coreográfica. Montar um vídeo de dança é você recoreografar. Querendo ou não, você está recoreografando. Primeiro, porque ninguém faz um vídeo de dança, a não ser que seja o registro de um espetáculo, com o tempo cênico de um espetáculo. Até porque ninguém aguenta assistir uma coreografia de 50 minutos, de 20 minutos, é chato. Você tem que recondensar aquilo. Então, você montar a dança, naturalmente, você está refazendo a coreografia. Então, quem está lidando com um material feito com 2, 3 câmeras, você dificilmente vai deixar aquilo ali do jeito que foi visto no palco. Porque você tem possibilidade de condensar o tempo ali, repetir uma cena para cá, botar um slow ali. Então, assim, montagem de videodança faz parte do trabalho de coreografia também, tá entendendo? Sim. Ao meu ver, eu acho que é isso mesmo. A emblemática pede isso, tá entendendo? E a edição, você participou também do processo de edição? Claro. Ou estava sempre Um acompanhando? diretor tem que participar da edição. Tem gente que deixa e vai embora. É o diretor, né? A pessoa que deixa. Né? Certo. E aí vamos falar um pouquinho, quer dizer, na verdade eu queria só fazer uma última pergunta sobre Lua Cambará, que é pensar em você mesmo, assim, enquanto diretor, o que é que você tem de sentimento e tal, quando você vê o trabalho pronto, né? Quando você viu o resultado. Eu tenho muito orgulho dessa minha relação com vídeo de dança, com a própria dança, com os espetáculos que eu participei. Como eu disse a você, eu acho que sempre na minha vida vai estar voltando o tema da dança e o trabalho com dança na minha carreira, tanto seja ficção ou eventuais trabalhos mais técnicos mesmo. E eu tenho muito orgulho de ter sido, eu nem sabia que eu era ter sido tão pioneiro assim no vídeo do dança, eu tenho muito orgulho disso. Parabéns, porque realmente eu acho que era um trabalho árduo nessa época. Era divertido também. Era. Bailarina é uma coisa boa, né? E aí eu queria falar um pouquinho também, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre as outras produções, né, que a gente já citou no início da entrevista, mas de como foi esse processo. Eu não sei se nos vídeos do experimental se você dirigiu também. Experimental eu dirigi também, o Eye to Eye eu fiz a câmera, direção de fotografia e dirigi. Quem editou foi Gilson Martins. Eu gosto muito desse filme, esse filme é bom pra caramba, lindo, esse Eye to Eye. Não sei se você já viu, preto e branco. Não, nunca vi. Esse é bom, é muito bacana. Eu vi de uns 8 minutos, do cacete esse. O do Hélio Elástico foi assistente de direção de Lili e Paulo, dirigiram juntos. Aquilo ali já era um esquente para o que veio a ser o Baile Perfumado depois, que a gente estava tipo esquentando o esquema de produção da gente e tal. A gente trabalhava na produtora aqui no Pina, na Galeria Joana d'Arc, no Beira-Andar. Era o nosso escritório e a gente tinha uma sala de ensaio, que ensaiava Nação Zumbi e o Mestre Ambrósio, e era a sala de ensaio fixa do Cais do Corpo. Então nossa produtora era o tempo todo bailarina passando, entendeu? Então tinha essa galera o tempo todo lá, era um ambiente, misturava música com dança e cinema, assim, o tempo inteiro, era bem bacana.
E foi isso ao longo da década de 90 inteiro e finalzinho da década de 80. E como foi assim essa parceria, na verdade, né? Como foi lidar com mais duas obras, eu acho, Homem do Cais do Corpo, que vinham já de uma coreografia de palco, né? E aí tinha o desafio de colocar ela para uma linguagem videográfica e trazer... Aí a gente já foi feito de uma maneira extremamente... Para o padrão de produção que a gente fez esses outros, o Duelo e o Elástico foram extremamente diferentes. Foram vídeos muito mais elaborados, se levou 30 dias para filmar, tinha assim uma equipe de produção mesmo, então assim, já era uma maneira da gente estar esquentando, estar preparando a nossa empresa e nosso esquema de trabalho para poder realizar um longo e filmes mais complexos depois. Então assim, o Elástico e o Duelo são, na época, big produções. Ninguém fazia daquele jeito para nada. Então assim, a gente foi megalomaníaco na hora que fazia. A gente pegou o estúdio da TV Jornal, usou durante um mês. Fechou pra gente durante um mês. Então, usou gruas, carrinhos, travelers, efeito especial de água caindo dentro do estúdio. Então ali foi realmente uma outra coisa, uma coisa bem mais produzida. Os outros vídeos que eu fiz como diretor eram vídeos que também existiam elaboração, mas não teve tanto tempo de filmagem. Sim. Como o Elástico do Duelo. Que eu acho que dos videodanças produzidos aqui foram os únicos que foram realmente elaborados como se fosse um filme de cinema mesmo, assim, uma coisa bem... Embora se fosse de estúdio, eles foram, eu acho que na época eles estavam num patamar, se você for pegar o que era feito na época, patamar mundial, assim. São muito bons. O outro que eu fiz foi o Zambo já foi um negócio meio contratado mesmo pelo grupo experimental. Tá, que é um vídeo longo, mas era mais um registro do espetáculo mesmo. Sim. Né? Esse outro que eu fiz com o Matheus Nastergalli era uma coreografia. Esqueci o nome da coreografia, rapaz. Eu pego ali daqui a pouco. Qual foi os outros que você falou mesmo? Então a gente falou do Eye to Eye, do Zambo, que eram os dois do experimental, né? E também os dois do Cais do Corpo. Acho que a gente já deu Pronto, acho que é uma isso passada mesmo. Os outros, não sendo de Pernambuco, não vale, né? Vale como experiência, né? Vale como experiência. E aí eu queria saber, assim, pra gente finalizar, né, qual é a tua ideia mesmo, assim, em relação à videodança, né? Como, enquanto produto artístico mesmo, como é que ela está encaixada dentro dessa questão da produção artística, tanto de dança quanto de cinema? Pessoal, videodança para mim é uma linguagem do cinema também. Pode ser uma linguagem do cinema também. Embora seja mais aparentado, vamos dizer assim, com o cinema experimental. Porque é uma linguagem que não tem exatamente a palavra, ela não advém do teatro, né? É uma linguagem que está mais ligada ao cinema russo, cinema mudo russo, que era muito ligado à dança. O cinema russo veio da dança, diferentemente do cinema todo ocidental, que veio do teatro. Então, assim, é onde a montagem é muito importante, onde os elementos visuais são muito, muito importantes para a narrativa. Então, assim, me interessa muito essa linguagem de videodança. Acho que ela é parente do cinema experimental, porque você pode narrar visualmente de várias maneiras diferentes, assim como você pode se movimentar no espaço de várias maneiras diferentes. E eu acho que é uma coisa que ainda é pouco explorada. Acho que pode se usar a dança mais ainda dentro da narrativa do cinema em geral. Quem usa muito dança no cinema é o pessoal da Índia, né? Você sabe lá, mas a tradição lá das grandes produções, todos acabam com a coreografia. Todos os personagens dançando. Celebração, né? No final. Bem como as chanchadas brasileiras também sempre acabavam numa grande festa. Lá eles acabam sempre numa grande coreografia. Taina comentou que achou bem interessante essa questão de que no início era feito tudo por vontade e o desejo realmente de fazer e colocar a mão na massa. E que aí depois começaram a surgir convites profissionais mesmo, e que já reconheciam a linguagem, já reconheciam os profissionais também. E aí ela tem a curiosidade de saber se surgiram depois outros desejos que foram
que vieram assim da vontade, mas que não foram realizados por algum motivo? Olha, eu posso dizer o seguinte, já recebi vários convites que eu não pude atender, de outros grupos de danças locais, mas muitas vezes não pude atender por causa de tempo mesmo, porque eu fui em publicidade direto e meu ganha-pão vem daí, às vezes não posso parar. Uma coisa que aí tá, e que geralmente é meio no favor. Por mais que seja um grupo profissional, eles não têm, por mais que eles tenham até alguma bolsa ou algum mecanismo de incentivo que mantenha um grupo, geralmente eles não têm uma grana específica para realizar um vídeo. Então muitas vezes você está afim de fazer, mas aqui a coisa não tem condições mesmo. Você até tem que conseguir produção para os caras, então fica difícil. Mas já surgiram alguns outros convites assim. Alguns eu tentei atender, outros não deu, mas já surgiram. Então acho que é isso. A gente está conseguindo investigar aos pouquinhos a história da videodança daqui. É isso aí. E esperamos continuar vendo a videodança crescer. Né? Eu acho incrível a iniciativa do Record Dança. Fico muito feliz de poder colaborar, porque faz parte da minha história também, a história da dança pernambucana. E, pô, eu nem sabia que tinha uma coisa dessa. Eu acho realmente incrível. Parabéns. Obrigada. Obrigada a você também por ter se disponibilizado e ter estado aqui com a gente.